Olá, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre números fracionários, números decimais. A gente está falando do conjunto dos números racionais e o nosso intuito hoje é retomar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com o conjunto dos números racionais. Eu não estou trabalhando nem potência nem raiz, isso eu vou colocar em outro vídeo, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de números racionais, eu estou falando de todo e qualquer número que pode ser expresso como uma fração. Então, menos 2 eu posso escrever como 4 meios, e aí é uma fração e, portanto, é um número racional. Vamos pegar aqui um número racional na forma decimal. Então, eu vou pegar, por exemplo, o número 2,7. Esse número, ele está na forma decimal. Eu consigo escrevê-lo na forma fracionária. Então, como faço isso? Bom, percebo que esse número tem uma casa decimal. Isso aqui é uma forma fácil, tá? Uma forma rápida da gente ver isso. Ele tem uma casa decimal. O que acontece? Como esse número tem uma casa decimal, eu posso, né, basicamente, construir aí uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Nesse caso, seria 10 elevado a 1, porque tem uma casa decimal. Ou seja, a fração que eu estou falando, 10 elevado a 1 é 10. Então, eu estou falando de 27 décimos. Se eu pego um número, por exemplo, menos 1,33, ou 1 inteiro e 33 centésimos. Então, tenho duas casas decimais. Bom, a potência de 10 agora é 10 ao quadrado. Logo, o que a gente vai poder escrever aí? Menos 133 com duas casas decimais sobre 100. Né? 10 ao quadrado é 100. Então, assim eu vou vendo. Ó, se tivesse três casas decimais, seria 10 ao cubo. Então, sobre 1000. E aí, se tivesse quatro casas decimais, 10 à quarta, seria sobre 10.000. Claro que o contrário a gente também pode fazer. Então, eu tenho uma fração e eu consigo obter um número decimal. Exemplo, vou pegar a fração 3 quintos. Para obter um número decimal, basta você pegar o numerador, que é o número que está na parte de cima da fração, o 3 nesse caso, e dividir pelo denominador, que é o 5. Faço a divisão, eu sei que isso aqui vai dar 0,6, então o número decimal que a gente está falando é de 6 décimos. Tá? Então, uma forma bem simples, bem prática da gente entender essa comparação. Eu acho interessante também nós verificarmos que existem frações que estão misturadas com números inteiros. Então, o que a gente vai chamar de número misto. Logo, se eu pegar a fração 2 inteiros, 4 quintos, ou desculpa, pegar um número misto 2 inteiros e 4 quintos, esse tipo de número ele pode ser escrito como uma fração. Lembrando que isso só acontece com fração imprópria. Então, como que a gente faz? Né? Eu vou manter o 5, aí a gente faz 2 vezes 5 mais 4. Então, 2 vezes 5, 10, com mais 4, 14. A gente está falando da fração 14 quintos, tá? Vamos dar outro exemplo. Menos 3 1 meio, tá? Então, isso aí vai ficar menos 3 vezes 2, né? É menos, vou colocar o menos aqui na frente. 3 vezes 2 mais 1 dividido por 2. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1, 7, menos 7 meios, tá? Então, a gente tem aí um número misto para trabalhar, tá bom? Bom, legal, né? Partimos de uma ideia aí de fração, de número misto e tudo bem, decimal. O que é importante para a gente agora? Estabelecer as operações. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão com os dois, tanto com o número decimal quanto com as frações. A gente já percebeu que eu consigo sair de uma fração e escrever um número decimal, e eu consigo sair de um número decimal e escrever uma fração. Legal. Vamos dar algumas operações aqui. Primeira operação que a gente vai ver é a adição. Eu vou colocar junto a subtração. Adição e subtração. Tá? Eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado aí
se os números são positivos e negativos. Então, tem que lembrar algumas ideias que nós tínhamos com números inteiros. Vou dar um exemplo com número inteiro, depois a gente vai para frações e decimais. Então, se eu pegar um primeiro exemplo aqui, como menos 3 mais 14, esses números têm sinais diferentes, tá? Como eles têm sinais diferentes, a gente vai manter o sinal do maior módulo, que é o 14, então vai ficar positivo. E eu subtraio os valores absolutos, 14 menos 3, 11. Então, isso aqui dá menos 11. É claro que isso vai acabar se valendo para números decimais. Então, eu pego menos 1,7, ou seja, 1 inteiro e 7 décimos, menos 2 inteiros e 5 décimos. Quando eu vou somar esse número, eu tenho que ficar atento primeiro que os dois são negativos, logo o meu resultado vai ser em módulo um valor maior, tá? Então eu vou estar devendo mais em módulo, cuidado que eu estou usando módulo aí para simplificar, então vai continuar sendo negativo, e eu tenho que somar, e eu faço 1,7 mais o 2,5. Quanto que isso vai dar? Bom, vamos ver, 1,7 mais 2,5 dá 12, sobe uma unidade e 4. A vírgula desce na mesma posição. Eu gostaria que vocês percebessem que décimo ficou embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade, então tem que tomar cuidado com isso. Vou colocar aqui um exemplo C, né? Mais 12 inteiros e 3 centésimos menos 1 inteiro e 2 décimos. Quando eu vou fazer essa operação, eu tenho sinais trocados, eu tenho sinais diferentes, eu estou juntando, né? Não estou multiplicando. E aí o que eu tenho que tomar cuidado? Bom, tem que tomar cuidado basicamente em verificar que nesse caso eu tenho mais do que eu estou devendo, então o resultado vai ser positivo. E como os sinais são diferentes, eu estou juntando coisas com sinais diferentes, eu faço uma subtração. 12 inteiros e 3 centésimos menos 1 inteiro e 2 décimos. Cuidado, né? A unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, as vírgulas ficam embaixo da outra, décimos embaixo de décimos. Coloco o zerinho aqui, então vai ficar 3, 3 menos 0 é 3, 0 menos 2 nós vamos pegar emprestado aqui do 2, ficou 1, 10, 10 menos 2, 8, 1, 0, então ficou 10 inteiros e 83 centésimos, tá? Para a gente pensar aí um pouquinho nas operações. Com fração. Bom, com fração tem que calcular o mínimo múltiplo comum se os denominadores forem diferentes e manter o denominador se os denominadores forem iguais. Então vamos dar prestar atenção. Menos 2 quintos mais 1 quinto. Quando eu olho isso daqui, eu estou trabalhando com duas frações cujo denominador é o mesmo, 5. Nesse caso, o que eu tenho que fazer é manter o denominador, que é o 5, e fazer a operação com os numeradores. Então, nos numeradores eu tenho menos 2 mais 1. Como que isso vai ficar? Menos 2 mais 1, ele é menos 1. Então, você está falando menos 1 quinto, tá? Agora, vou pegar um exemplo aqui que os denominadores são diferentes. Então, 2 terços menos 4 sétimos. Como os denominadores são diferentes, tem que calcular o MMC entre 3 e 7. MMC entre 3 e 7 é 21. Então, já registro 21 como novo denominador. E aí eu vou achar uma fração equivalente à fração dada. Bom, existem várias formas de fazer isso. Uma das formas que nós utilizamos é 21 dividido por 3. Divide por 3. O resultado vezes 2. 21 dividido por 3 é 7. 7 vezes 2, 14. 21 dividido, agora com o próximo. 21 dividido por 7 é 3. 3 vezes 4, 12. Então, nós temos 14 21 avos menos 12 21 avos. Bom, caiu no caso de cima, né? Então, nós temos 2 21 avos, tá? Basicamente isso. O que pode acontecer é ter uma mistura de um número decimal e uma fração. E aí, a minha recomendação é que você deixe na forma fracionária.
Então, um exemplo disso eu vou pegar 0,12 mais, sei lá, 3 quartos. Que você fala, nossa, professor, como é que eu vou resolver isso aqui? Tem uma fração, um decimal. Deixa o decimal na forma fracionária. Então, 0,12, 12 centésimos, mais 3 quartos. Esse 12 centésimos aqui dá para simplificar. A gente pode dividir por 4, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Depois vai acabar dando o denominador 100 novamente, mas vou fazer só a simplificação. Se você não lembra, você divide pelo mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador. 12 dividido por 4 é 3, 100 dividido por 4 é 25, mais 3 quartos. E aí agora eu faço o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Bom, acabou sendo 100 novamente, tá? E aí vai ficar 12 centésimos mais 75 centésimos. 100 dividido por 4 é 25, vezes 3, 75. E aí eu faço a operação com os numeradores. 12 mais 75, nós estamos falando aí de 87 centésimos. Então essa é a minha recomendação, que deixe na forma de fração. Se você ainda quiser passar para o decimal, como deu 87 centésimos, isso é 0,87, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui. Esse próximo exemplo ele vai ter uma fração geratriz. E aí eu vou ter que lembrar como eu calculo uma fração geratriz. Mas é bem simples. Vou colocar aqui o exemplo 0,12, 12, 12 e assim por diante, mais 2 terços. Gosto muito desse exemplo, ele dá para trabalhar muitas coisas interessantes aí. E vamos ver o que vai dar. Bom, como é que eu lido com esse 0,12, 12, 12? Eu preciso transformar em uma fração. Para transformar o 0,12, 12, 12 em uma fração, vou fazer aqui embaixo. Uma das táticas é chamar esse 0,12, 12, 12 assim por diante de x. Aí eu analiso. Bom, nesse caso, o meu período, ou seja, os números, os algarismos que repetem são 2. É o 1 e o 2, né? Algarismo 1 e algarismo 2. Então, como são 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. 100x é 12,12, 12, 12, 3 pontinhos, tá? E aí nós temos, então, que um produto, né, de um valor qualquer. Aí, no caso, eu usei 100, porque o meu período, né, a quantidade de algarismos que repetem são 2. Qual é a grande jogada aqui por trás? É simplesmente fazer 100x, que é 12,12, 12, 12, menos o x, que é 0,12, 12, 12. O que está acontecendo? Na parte decimal, infinitamente vai zerar, tá? Então ele começa a zerar e não para. Então a gente vai ter aí 99x, na parte decimal zero, então isso aqui tudo zera. Sobrou 12 menos 0, então 99x é 12. X é 12 sobre 99. Dá para simplificar, dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador, nesse caso por 3. Então meu x vai dar 4,33avos, tá? E aí no lugar daquela fração, não, no lugar daquele número decimal, desculpa, eu coloco essa fração. Então vai ficar 4 sobre 33 mais 2 terços. Bom, MMC nesse caso é o 33, né? 33 é múltiplo de 3, então ele já é o MMC. No primeiro caso aqui vai ficar o 4 mesmo, no outro vai ficar 33 dividido por 3 dá 11, 11 vezes 2, 22. Nós estamos falando de 26,33avos, tá bom? Então aí uma operação de adição / subtração com os números decimais. Só um caso assim que eu uso mesmo o sinal da subtração, que a gente vai chamar de oposto. Parei no F, G, né? Esse aqui seria o G. O item H. Qual seria o item H? Eu vou pegar um número qualquer, eu vou pegar uma operação qualquer, tá? Vou pegar esse 1,333, 3 pontinhos, e vou subtrair
mais 4,7. Bom, o que acontece? Fazer essa subtração da forma que ela tá é bem complicado. Então, por quê? Porque a fração gera... Porque esse número decimal, 1,333, ele é infinito, ele é periódico. Então, trabalhar com ele nesse formato é muito difícil. Então, qual seria a nossa ideia? A nossa ideia é transformá-lo em fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamá-lo de x, x é 1,333. O meu período, a quantidade de algarismos que repete só é uma. Tem um algarismo que é o algarismo 3, ele vai se repetindo infinitamente. Então, vou dizer que meu x, né, como só tem um, eu vou fazer 10x, multiplicar por 10, é 13,333 e assim por diante. Bom, a nossa ideia é sempre fazer 10x menos, né, o maior menos o menor, calcular a diferença entre os dois. Então, calculo a minha diferença, eu tenho 9x igual a 12, né? Não sei se dá para você perceber aí que dá 12. Então, x é 12 nonos, que dá para simplificar, vou dividir por 3, x é 4 terços, tá? Então, eu vou reescrever isso aqui como 4 terços. Menos, e o mais 4,7 eu posso escrever como mais 47 décimos. Se tem uma casa decimal, é sobre 10, tá bom? Esse sinal negativo aqui, a gente vai entendê-lo como um oposto, ou seja, ele vai só trocar o sinal do número que está depois dele. Então, isso aqui é 4 terços menos 47 décimos, tá? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é 30. E aí, 30 dividido por 3 é 10, 10 vezes 4 é 40, 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 47, então a gente está falando de 120, com mais 21, 141. Tá? 3 vezes 47. Então, isso aí vai dar ao todo 40 menos 141 menos 101, 30 avos. Essa seria a minha resposta final nesse caso, tá bom? E aí vamos para questões mais práticas agora, multiplicação e divisão, tanto para os decimais quanto para os números fracionários. Então, primeiro, multiplicação. Na multiplicação, vale aqui a regra de sinal, tá? Então, se eu estou trabalhando multiplicação, eu tenho que lembrar que multiplicação de dois números, eu sempre vou de 2 em 2, parzinho. Dois números com o mesmo sinal vai dar positivo. Divisão, multiplicação, desculpa, de números com sinais diferentes, aí já vai dar negativo, tá? É sempre de parzinho. Se eu tiver 3, eu calculo os dois primeiros com o resultado próximo, tá? Sempre no parzinho. Vamos lá, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um primeiro exemplo com números fracionários, que é rápido, é mais fácil. Vou colocar aqui um exemplo de mais 2 terços, que multiplica menos 1/4. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer a multiplicação em, digamos assim, linha reta. É o numerador que multiplica o numerador, o denominador que multiplica o denominador. Isso vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2, 3 vezes 4, 12, menos 2, 12avos. Dá para simplificar. Toda vez que der para simplificar, você deve simplificar, tá? Como ambos são números pares, isso aqui é menos 1/6. Então a gente tem aí uma multiplicação realizada. No item B, multiplicação com números decimais, 1,2 que multiplica menos 3,12, tá? E aí você tem que armar a sua multiplicação. Então, 1,2 vezes 3,12, fazer o contrário, 3,12 vezes 1,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 1 vezes 1, 1 vezes 3.
E aqui é armar a multiplicação normal. Você percebeu que nem tem a preocupação de colocar vírgula embaixo de vírgula, não precisa. Na multiplicação, esquece isso. E aí que nós temos? Nós temos 4, 4, 7, 3. O interessante é saber que aqui tem duas casas decimais, aqui tem mais uma casa decimal, logo a minha resposta, né? Ela tem que ter 3 casas decimais, tá bom? Isso é importante a gente notar. Como ela tem que ter 3 casas decimais, vai ficar 3 inteiros, 744 milésimos. Cuidado com o sinal. Aqui é um número positivo que está multiplicando o número negativo. Logo, os sinais são diferentes. Dá negativo. 3 inteiros, 744. Vou agora, né, trazer um caso em que eu tenho um número decimal multiplicando uma fração. Então, 4,72 vezes 2 terços. Toda vez que eu tiver um número decimal multiplicando uma fração, transforma o número decimal em fração. Tá? É muito mais simples. Se você fizer o contrário, você corre o risco de aparecer uma dízima periódica. E aí não tem como você fazer a operação com a dízima periódica. Você vai correr risco de ter alguns erros aí acontecendo e tem que tomar muito cuidado, tá? Então eu vou deixar 472 centésimos vezes 2 terços, tá bom? Aí você pode já simplificar ou pode fazer a multiplicação e depois partir para a simplificação, não tem problema. 472 vezes 2, então dá 4, 7 vezes 2, 14, vai 1, dá 944, dividido por 300. Bom, aqui eu já posso dividi-los por 4, direto. Só olhando aqui eu já sei que dá para dividir por 4. Então, vamos dividir por 4. Estou num processo aqui de simplificação. Bom, dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8, 12, 3. 3. Dá 12, 8. 8 não, 7. É isso? Deixa eu ver. Deu... 24. 6. Desculpa. 236. Esse aqui dividido por 4 vai dar 75. Né? Bom, deixa eu ver se dá para simplificar por mais algum. 6, 7, 8, 11, 75. Bom, aparentemente não. Vou deixar assim como resposta por enquanto. Então, a fração 236, 75 avos seria a resposta dessa multiplicação aqui. Percebe que eu nem coloquei o sinal. Eles são ambos positivos, então já dá um resultado positivo, tá? Na divisão. Na divisão... Vale de novo a regra de sinal, tá bom? Posso usar ali tanto sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos, com 2, né? Parzinho sempre. E partindo da fração, a gente vê que é bem mais simples. Então, se eu tiver uma divisão de menos 2 terços dividido por menos 4 quintos, né? É interessante a gente notar que isso daqui ele vai se transformar numa multiplicação. Isso é equivalente a falar que é menos 2 terços vezes menos, e aí é o inverso da fração. Menos 5 quartos. Eu troquei na segunda fração o numerador com o denominador. Então, negativo, negativo vai dar positivo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Vou simplificar, é claro, dá para simplificar por 2. Isso aqui vai dar 5 sextos. Perfeito, acabou, fiz a minha divisão com frações. Minha divisão com números decimais, né? Aqui é uma parte que o pessoal sempre tem muita dificuldade. Divisão com números decimais, você tem aquela regrinha básica, igualar a quantidade de casas decimais e depois realizar a divisão. Então, vamos lá, 1,12... dividido por 0,2. O que acontece? O 1,12, 1 inteiro e 12 centésimos tem 2 casas decimais. O 0,2 tem apenas uma casa decimal. Então, a nossa ideia é igualar a quantidade de casas decimais. Claro que tem uma outra justificativa para isso que em outro momento a gente vai recordar. Então, é 1,12 dividido por 0,20, tá? Agora que nós já igualamos a quantidade de casas decimais, eu elimino as vírgulas e vou trabalhar como se não houvesse amanhã, né? Não houvesse problema com isso.
vai ficar 112 dividido por 20, tá? Então eu faço uma divisão agora com números naturais. E eu transformo minha divisão, que era número decimal, em número natural. Vou realizar 112 dividido por 20. Bom, vou ter que usar o 112, certo? Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 20 dá 100, sobra 12. Bom, já não dá mais para dividir, não tem ninguém para descer. Já vou para a parte decimal, acrescento a vírgula, coloco 0, aí dá 6. 6 vezes 20, 120. Para 120, nada. Então, deu 5 inteiros e 6 décimos. Então, essa é uma parte de você igualar a quantidade de casas decimais, eliminar as vírgulas e fazer divisão. De novo, se eu tiver uma fração e um número decimal, o que eu faço para realizar a divisão? Transforma tudo em fração e aí faz a divisão. Então, 4,55, estou colocando aqui uma dízima periódica, dividido por menos 4 sétimos. Então, como que eu vou proceder? Primeiro, eu vou ter que trabalhar nesse 4,555 para transformar, para encaixar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, eu vou chamá-lo de x, 4,555, 3 pontinhos. Como o período só é o 5, né? A repetição só acontece com um algarismo, vou multiplicar por 10. Isso é 45,555. E agora eu faço a subtração. 10x, que é 45 inteiros. Né? Aí tem uma repetição aí de 5, com o algarismo 5, menos o x, que é 4,55 e assim por diante. Bom, isso aqui eu tenho 9x igual a 41. E x vai ser 41 nonos. Bom, vou usar essa fração para fazer a divisão. 41 nonos dividido por menos 4 sétimos. Então, isso vai ser 41 nonos vezes menos 7 quartos. Positivo que multiplica negativo, dá negativo. 41 vezes 7, vamos tentar fazer de cabeça. 7, 14, 21, 28. 41 vezes 7 é 40 vezes 7, que dá 280, mais 1 vezes 7, que é 7. Então, a gente está falando de 287 sobre 36. Pronto, resolvi. Fiz aí a minha divisão de um número que é uma dízima periódica, né, que é um número decimal, por uma fração, tá bom? Eu espero tê-los ajudado. Vamos ter mais atividades aí embaixo para você fazer. Até mais. Tchau, tchau.